Bom, olá a todos. Então, dando prosseguimento ao nosso curso de Introdução à Programação para a Bioinformática com Python, nessa primeira aula nós faremos um apanhado geral sobre a bioinformática. Então, a bioinformática é uma área de estudo bastante recente, apesar de que ela é discutida desde a década de 70. Apenas nos últimos anos ela ganhou um grande destaque, principalmente devido aos novos equipamentos de processamento de dados de alta, equipamentos de processamento de sequenciamento de DNA de alta performance. E a bioinformática ela engloba diversas outras áreas de estudo, como visualização de dados, transcriptômica, proteômica, biologia molecular. Então, nós faremos um apanhado geral nessa aula agora. Bom, então, o que é bioinformática? Eu vou ler aqui. A bioinformática é um campo interdisciplinar da ciência que desenvolve e aprimora métodos para armazenamento, obtenção, organização e análise de dados biológicos. Essa é a definição que eu encontrei na literatura. E a gente pode pensar que bioinformática é simplesmente uma interjeição entre as ciências biológicas e a computação, e a ciência da computação. Mas a bioinformática é muito mais do que isso, vai muito mais além do que isso, porque a bioinformática engloba diversas outras áreas, envolve química, física, biologia, ciência da computação, matemática, estatística. Então a bioinformática é muito mais do que apenas uma interseção entre biologia e computação, é muito mais do que isso. Então podemos dizer que é uma definição de bioinformática seria o uso de métodos computacionais para talvez elucidar caminhos para experimentos biológicos, e isso permitiu uma análise de dados em grande escala que gerou possíveis novas descobertas científicas. Então, a bioinformática ela se divide tradicionalmente em duas outras áreas de estudo: a bioinformática clássica, que envolve principalmente o estudo de sequências em geral, de DNA, de RNA, e a bioinformática estrutural, que envolve o estudo de estruturas tridimensionais, como estruturas de macromoléculas, como proteínas, etc. Bom, então eu vou citar aqui alguns estudos que eu tenho participado na área de bioinformática, mas é só para se ter uma visão geral. Por exemplo, a produção de biocombustíveis a baixo custo. Então você estuda biocombustíveis de segunda geração, as proteínas, métodos para melhorar a atividade de proteínas que participam desse processo de produção. Outros estudos, métodos para conter o chamado bioterrorismo, estudos para compreensão do funcionamento de doenças, como por exemplo doenças causadas por mutações no DNA, estudos do câncer que podem gerar produção de novos remédios, e também, por exemplo, a chamada medicina personalizada, uma vez que cada organismo tem suas peculiaridades. Então o estudo voltados para cada organismo podem gerar doenças, podem afetar pessoas de maneiras diferentes. Então a medicina personalizada pode ser utilizada para promover tratamentos personalizados. Então a bioinformática ela auxilia nesse processo. Bom, então você está entrando na bioinformática, o que seria necessário nessa área? Então, primeiramente, conhecimento em mineração de dados, uma vez que você tem uma grande quantidade de dados, então é necessário ter um conhecimento para buscar padrões. E, acima de tudo, conhecimentos biológicos, então você precisa compreender o seu problema biológico para aplicar técnicas de bioinformática para tentar compreendê-los. Bom, então, vou dar um apanhado geral sobre a biologia, o básico da biologia. Vamos apresentar a vocês, já devem conhecer, o dogma central da biologia, que se tem um processo de conversão, transformação, que o DNA passa pelo processo de transcrição, gerando RNA, que será traduzido, que dará origem às proteínas. E eu queria mostrar isso para vocês porque as proteínas elas têm grande importância, o estudo das proteínas é de grande importância. Bom, proteínas elas são moléculas presentes em todos os seres vivos e participam de praticamente todos os processos celulares, como defesa do organismo, formação de hormônios, aceleram processos metabólicos, participam de estrutura celular, processo de construção e reparação de células. Então proteínas são muito importantes para a vida. Mas a gente se pergunta, quantos tipos de proteínas existem? A gente pensa, muitos tipos de proteínas. Por exemplo, só o banco de dados PDB, que é o Protein Data Bank, tem registros de mais de 100 mil proteínas. Então, são mais de 100 mil proteínas que podem ser estudadas. Então, vou fazer um exemplo aqui bem simples. Por exemplo, vamos fingir que você está lá na sua academia, malhando e tal, fazendo seu exercício e tal. E
O que seu organismo precisa para que seu músculo cresça? Proteína, é claro, né? Então, vamos pensar o seguinte, a proteína que será utilizada para que seu músculo cresça, ela vai ser a mesma proteína presente, por exemplo, numa barrinha de cereal que você vai estar comendo lá na hora? Não, né? Claro. Então, nem sempre você vai consumir, você não vai consumir, é óbvio que você não vai consumir as proteínas necessárias, uma vez que são, sei lá, centenas de milhares de proteínas diferentes. Então você nem sempre vai encontrar a proteína certa. Então como que seu organismo faz para conseguir produzir a proteína correta? Então, proteínas, elas são compostas de pequenos, dos chamados aminoácidos, que se ligam em ligações peptídicas, formando a estrutura das proteínas. Então, vamos desenhar aqui. Aqui, vamos usar aqui. Então, os aminoácidos são cada uma dessas bolinhas aqui presentes na estrutura da proteína, representados como bolinhas, perdão. E como é que funciona então o processo? Então, o seu organismo vai ser responsável por quebrar a proteína que você está consumindo em pequenos aminoácidos e seu organismo vai ter que reconstruir as proteínas necessárias. Mas como seu organismo vai construir as proteínas que você precisa para cada processo celular? Então, ele precisaria de um grande livro de receitas, um livro de receita com todas as proteínas que você precisa. Proteínas para crescer seu músculo, proteínas para proteger você de uma infecção, de uma doença, de invasão de bactérias. Então, você precisa de uma grande gama de proteínas e essa grande gama de proteínas vai ser produzida a partir de um grande livro de receitas que você tem. Perdão a comparação, um grande livro de receitas chamado DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Então, no DNA vai estar todas as informações vitais para a produção de proteínas que você precisa. É muito mais do que isso, mas inicialmente vou apresentar ele para vocês dessa maneira. Então, voltando naquele dogma central que eu apresentei no começo, o DNA ele é transcrito em RNA, que é traduzido em proteínas. Então, o DNA seria então o grande livro de receitas, o RNA mensageiro, no caso, seria uma cópia de cada receita, e a proteína seria o que será produzido a partir desse processo. Bom, então voltando aos primórdios da bioinformática, lá no princípio, onde eles começaram a decodificar a estrutura, descobrir a estrutura da proteína, então eles perceberam que havia 20 tipos de aminoácidos. E eles perceberam que para representar isso computacionalmente, para modelar isso computacionalmente, eles poderiam representar cada proteína, cada aminoácido, perdão, como uma letra do nosso alfabeto. E aí, com base nisso, eu poderia então representar a estrutura de uma proteína com uma sequência de letras. Então, essa proteína aqui seria representada a partir dessa sequência, e isso poderia ser armazenado computacionalmente e tratado computacionalmente também. Bom, então, com base nesse nosso grande livro de receitas, que é o chamado Genoma Humano, ele foi decodificado, ele foi lido completamente no ano de 2000, completamente não, ainda faltam alguns detalhes, algumas partes, mas no ano de 2003 foi publicado a sequência completa do genoma humano, que é composto por mais de 3 bilhões. Isso gerou uma nova era que proporcionou a ascensão da bioinformática. Então, a partir daí, a partir não só desse ano, dos anos seguintes, houve o surgimento de novos equipamentos que proporcionaram uma leitura mais rápida do DNA. Então, antigamente era muito complexo, era muito difícil você ler, e era um trabalho bastante custoso. Hoje em dia você tem equipamentos de alta performance. Então, o genoma, nós temos o genoma, o cromossomo, o DNA, a parte do DNA que dará origem às proteínas são os genes, e nós temos outras partes da sequência que dão origem, que não tem ainda função descoberta ainda, mas são bastante importantes. Então, o sequenciamento de DNA, que é o processo, sequenciamento é o processo de leitura dos fragmentos de DNA. O DNA ele é composto por chamados nucleotídeos. Nós temos 4 nucleotídeos: adenina, timina, citosina e guanina. Também podem ser representados computacionalmente em códigos de uma letra, A, T, C e G. E através da leitura do sequenciamento do DNA é possível compreender o código genético do organismo e
consequentemente, compreender as bases da vida e proporcionar novos estudos. Então, aqui nós temos alguns exemplos de plataformas de sequenciamento de DNA, que tem um pouco desatualizada essa lista. Temos 454, Solid, Illumina, PacBio, IonTorrent. Nós temos outras ferramentas, outras plataformas de sequenciamento que estão surgindo nos últimos anos, como MinION, entre outras. E aqui nós temos um exemplo da representação do tamanho de genomas. Então, por exemplo, o genoma de um vírus é composto por 50 mil pares de base, quando o genoma humano é composto por 3 bilhões de pares de base. Então, um exemplo legal aqui é o genoma das plantas, que é composto por 150 bilhões de pares de base, muito maior do que o genoma humano. Então, apesar de a gente achar que quanto maior o genoma, mais complexo é o organismo, nós temos o genoma da planta muito superior ao genoma humano, principalmente porque é composto por muitas repetições. Bom, nos últimos anos nós temos visto um grande aumento no número de sequenciamentos de genoma completo e incompleto depositado em bancos de dados públicos, principalmente a partir do ano de 2012. Bom, então alguns problemas ainda vigentes na bioinformática. Um dos problemas clássicos é o problema da montagem de genomas, uma vez que os equipamentos de sequenciamento eles são capazes de ler apenas pequenos fragmentos de DNA por vez. Então, uma vez que você faz a leitura desses fragmentos, você precisa montá-los, e isso envolve soluções em si, como simulação computacional. Outro problema ainda vigente é o problema da expressão gênica. Estudos de compreensão, por exemplo, do nível de expressão de um determinado gene podem ser bastante importantes para compreender o funcionamento de doenças e o impacto dessas doenças. São outros problemas. E aqui falar um pouquinho sobre a programação na bioinformática. Praticamente você pode ter conhecimentos em qualquer linguagem de programação e aplicar isso, mas a linguagem mais utilizada era o Perl. Eu acho que já foi superado pelo Python hoje em dia, e tanto é que a programação na bioinformática ela tem suporte das chamadas biobibliotecas, como BioPerl, BioPython, BioPHP, o BioJavaScript. Então, essas bibliotecas elas dão suporte para análise de dados biológicos. Então, uma vez que você comece a estudar bioinformática, é interessante você pesquisar sobre essas bibliotecas um pouco mais. Bom, tem esse slide aqui que eu coloquei principalmente para divulgar para os alunos da computação, porque a bioinformática, o pessoal da computação fica meio, isso da biologia não rola, né? O pessoal da biologia também fica meio, vou ter que estudar computação, não rola. Mas eu coloquei esse slide aqui porque para fazer uma propaganda para os alunos da computação. Não sei se vai ter alguém vendo agora, mas alguém formado em tecnologia da informação está vendo essa apresentação, mas por que estudar bioinformática? Primeiramente porque a biologia é uma excelente área para você aplicar os seus conhecimentos de computação. Você tem uma grande demanda no mercado, talvez não no Brasil, mas no exterior a demanda é muito grande, e por isso mesmo eu coloquei que existem grandes oportunidades no exterior. Então é interessante você estudar bioinformática não só pelo crescimento pessoal, mas a parte científica é muito legal. Então, você vai estar trabalhando num bem maior, assim, é bem interessante. Aqui eu estou divulgando um pouquinho onde tem informática no Brasil. Está destacada a área sudeste aqui, porque foi onde os cursos de informática começaram praticamente. Então você tem bioinformática na UFMG, na USP, tem no Paraná, tem na Fiocruz, grupos do Rio de Janeiro, NCC. Mas você tem muitos grupos bons, excelentes em outras regiões. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Pará, o Pará tem grupos muito fortes, tem Recife. Então a bioinformática está se espalhando pelo país, e eu acho que é muito importante as pessoas estudarem isso. Então botei aqui uma divulgação da minha formação, que foi o UFMG. É um curso de mestrado e doutorado, acredito que eu não tenha graduação em bioinformática, mas a bioinformática da UFMG é uma das melhores do país, destaca no curso Conceito 7. E é isso, espero que vocês tenham gostado da aula. Nas próximas aulas nós veremos um pouquinho mais sobre programação.